Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 17, começando no 14, diz assim: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi. E morreu também Urias, o heteu. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado que nós podemos aprender, podemos ser alimentados, edificados por ela. Ajude-nos agora a entendermos, ajude-nos agora a concentrarmos na pregação dela. Que o Senhor me use, me empodere esta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar e vamos para o que talvez seja a última parte desse estudo, a terceira parte da anatomia do pecado. Estamos aprendendo sobre o pecado, sobre a estrutura do pecado, como o pecado funciona. E como temos visto, isso é importante para que a gente possa identificar a sua operação e a gente possa então tomar medidas e não sermos vencidos pelo pecado. Conhecimento é poder. E você conhecendo como o diabo opera, como o pecado opera, você tem mais poder, você é mais empoderado para poder vencer o pecado e não ser vencido pelo pecado. Porque o diabo, como eu já falei antes, ele usa as mesmas táticas. É impressionante. Impressionante. Como pastor, que eu estou lidando com pessoas, você vê as mesmas táticas, as mesmas artimanhas sendo usadas vez após vez, após vez, após vez. E eu vou confessar que é muito frustrante como pastor, vendo isso, porque talvez você está vendo aquilo pela primeira vez, você está experimentando aquilo, enfrentando aquilo pela primeira vez, mas eu já enfrentei aquilo através de outras pessoas inúmeras vezes, e eu sei exatamente como vai suceder. Não porque eu tenho uma bola de cristal, porque eu sou mágico, eu tenho visões da noite, nada disso. É simplesmente porque o diabo funciona da mesma forma. Então, quando o pastor ensina, aconselha, dá uma dica para você, não é porque eu inventei aquilo, é porque eu sei do que eu estou falando. E eu sei que o diabo usa as mesmas táticas. E se ele usou as mesmas táticas com outras pessoas, na Bíblia, na vida real, no seu cotidiano, muitas vezes pessoas ao seu redor, às vezes alguém que você conhece, pessoas que você sabe que cometeram aquele mesmo pecado que você está cometendo, muitas vezes. Tá? Então nós temos que ter cuidado, porque como pastor é frustrante ver pessoas repetirem o mesmo erro, pessoas diferentes cometem o mesmo erro e caem do mesmo jeito. Muito triste, completamente evitável, remediável, mas nós temos que ficar espertos. Nós já vimos algumas coisas aqui de como funciona as táticas do pecado. Nós vimos, número 1, o pecado, todo pecado, ele sempre tem repercussão. Não existe o pecado inconsequente. Não existe o pecado que não vai acontecer nada. Todo pecado tem uma consequência. Segunda coisa que nós vemos é que o pecado é um terrível conselheiro. O pecado vai querer dar conselho para você. E todo conselho que o pecado dá é para você pecar mais. Então é um terrível conselheiro, não siga os conselhos do pecado. Nós vemos então que o pecado também nunca anda sós. Onde tem um pecado, tem dois pecados. Onde tem um pecador, tem outro pecador. Sempre está em grupo. Então tem que ter muito cuidado com isso também. E nós vimos que o pecado, ele é frustrado por caráter. Caráter. Vimos que Urias aqui frustrou os planos de Davi. Os planos pecaminosos de Davi foram frustrados pelo caráter. Então, o caráter frustra o pecado. E o pecado nos torna pessoas de mau caráter. Então, ficar atento a isso também. E por último, nós vimos semana passada que o pecado sempre cava um buraco maior. O pecado nunca vai trazer uma solução para o seu problema. Você está com problema? Não resolva aquele problema através do pecado, porque aquele problema só vai crescer. Aquele problema só vai ficar mais complicado, aquele buraco só vai ficar mais fundo. Então nunca resolva o problema através do pecado, porque o pecado não resolve o problema para ninguém não. O pecado cria problema, causa problema, complica o problema. Então, nós vimos isso na semana passada, tudo tirado desse episódio da vida de Davi. E hoje aqui, nós vamos ver mais algumas coisas rapidamente. E a primeira, nós lemos aqui no versículo 14 e 15,
E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior luta da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Davi aqui não mediu palavras, deixou bem claro o que ele queria. Ele queria que Urias morresse. Coloca ele na pior luta e depois recua e deixa ele sozinho lá para que ele seja ferido e que ele morra. Eu quero que ele morra. Não estava fazendo rodeios aqui. Foi direto ao assunto. E o mais cínico de tudo é que essa carta que ele escreveu a Joabe, sabe quem entregou para Joabe? O próprio Urias. A pessoa, Urias, chega para Joabe, dá a carta para Joabe, Joabe lê e fala: o rei está mandando matar você, Urias. Claro, ele não fez isso, mas foi o próprio Urias que levou a carta com a sua sentença de morte para o seu executor. Pois é um toque, um requinte de crueldade aí. Mas qual o ponto que nós podemos tirar dessa parte aqui do texto? Bom, o ponto é o seguinte: dado a liberdade, o pecado sempre se tornará mais e mais audacioso. Ou seja, pior. Ou seja, mais grave, mais severo. Sempre. Dada a liberdade, o pecado vai crescer. O pecado vai expandir, vai piorar. Se dado liberdade o pecado cresce, então nós não devemos dar liberdade ao pecado. Não é muito difícil compreender isso, certo? Se dado liberdade o pecado aumenta, então não dê liberdade ao pecado. Quando nós damos liberdade ao pecado, quando nós fazemos vista grossa, quando nós permitimos, quando nós acoitamos e toleramos o pecado em nossa vida, então o pecado ele vai, inevitavelmente, ele vai aumentar. Então nós não devemos tolerar, acoitar, cobertar, justificar nenhum pecado, porque você vai tender a crescer, como foi o caso aqui. Então veja bem, pecadores que nós todos somos, se nós não fomos pegos no pecado na primeira vez, não fique muito seguro de si, porque haverá outras vezes, haverá outras ocasiões, haverá outras oportunidades de sermos descobertos e pegos com a mão na botija. O problema é que a gente comete um pecado e nós não somos descobertos. Nós não somos pegos. A minha casa não pegou fogo, meus dentes não caiu, não aconteceu uma doença horrível, não morreu meu gato, não foi. Ou seja, a gente pensa que a gente está tranquilo, porque não fomos descobertos. Ninguém está sabendo. Ninguém sabe. O problema com isso é que quanto mais a gente pensa que estamos livres das consequências do pecado, mais liberdade nós damos ao pecado e maior o pecado fica. E mais complicado nos encontramos. Foi o caso aqui com Davi. Davi evoluiu de uma simples preguiça e negligência de suas responsabilidades para aqui estar escrevendo uma carta dizendo: mate o portador, de forma covarde. Ali estava o rei mandando o seu general colocar os seus soldados no pior lugar da batalha e recuar para que ele fosse morto. Davi deu liberdade, Davi tolerou o pecado cresceu e se tornou mais audacioso. Então não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde o nosso pecado será descoberto. Davi pensou, nós vamos ver isso daqui a pouco, Davi pensou que se safou de tudo. O plano dele parecia que deu certo, mas não deu certo, porque ele foi descoberto. Lá em Lucas 12, versículo 2, Jesus falou sobre isso que eu estou falando agora. Lucas 12, 2 fala assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, aquilo que você faz, você pensa que ninguém viu, que você fez no escuro, você fez escondido, você fez dentro do quarto trancado, vai ser conhecido na luz, no telhado, vai ser descoberto. Por quê? Porque o pecado, ele cresce. O pecado, ele cresce. E como o pecado cresce, você não tem como esconder o pecado.
Quanto mais liberdade você dá, mais audacioso, maior ele fica. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai o quê? Ele vai aparecer. Ele vai vir à tona. E tudo que está encoberto será descoberto. Por quê? Porque vai crescer. É interessante o contexto do versículo, em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3, a gente vê o contexto no versículo 1, que é o primeiro versículo que a gente lê. Eu li o 2 e o 3, eu vou ler Lucas 12, 1, que fala assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja que interessante. Aí ele fala: porque não há nada que está encoberto, que não seja descoberto, etc e tal. Então veja que interessante. Ele está falando que o fermento dos fariseus, que as pessoas devem ter cuidado, é a hipocrisia. E o pecado, dado liberdade, ele cresce, e junto com o pecado, cresce a hipocrisia. Porque quando o pecado cresce e você tenta encobrir, você está colocando uma máscara na situação. E máscara é muito apto, porque a palavra hipocrisia significa um dramaturgo, ou seja, alguém que coloca uma máscara, literalmente. Tanto que a dramaturgia, o símbolo da dramaturgia são duas máscaras. Uma preta e uma branca, uma rindo e uma fazendo um cara triste. Mas são máscaras. Por quê? Porque a hipocrisia é uma máscara. E aqui está falando justamente sobre a hipocrisia dos fariseus. Aí ele fala sobre o que está escondido vai ser descoberto, nada que for feito nas trevas não vai ser conhecido à luz, o que for feito no gabinete vai ser ouvido nos telhados. Por quê? Porque aquilo vai crescer e um dia a hipocrisia, a máscara, vai cair. Não há nada encoberto que não seja descoberto. Um dia a máscara cai. É isso que Jesus está falando, é isso que estamos vendo aqui de Davi. Davi deixou o pecado crescer tanto que a máscara caiu. Pelo menos para Joabe, a máscara já caiu. Por quê? Porque Joabe recebeu uma carta do rei, dizendo: mate o portador desta carta. Ora, se Urias fez algo digno de morte, por que você não teve ele executado aí em Jerusalém, Davi? Se Urias cometeu crime contra a coroa, ou contra Deus, ou contra a nação, por que não foi julgado conforme a lei e executado conforme a lei? Por que você manda para mim uma carta escondida pelas mãos do pobre Urias, que obviamente não sabe o conteúdo da carta, para que ele seja morto sem julgamento, sem acusação, sem processo legal, de forma covarde e traiçoeira? Para Joabe, a máscara de Davi caiu. Nada encoberto que não seja descoberto. Vamos ter cuidado. O pecado, dado liberdade, cresce. O fermento indica que o quê? Um pouquinho tem um grande efeito. Quando você faz um bolo, quando você faz pão, alguma coisa, você não coloca metade de farinha, metade de fermento. Não, fermento é só um pouquinho. E você não precisa de muito pecado para gerar grande hipocrisia. E aquele pecado, como a massa que é levedada e cresce, muitas vezes transborda até a assadeira, se você fizer uma medida grande demais. O pecado cresce e aparece. Cresce e aparece. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, veja só, a palavra encobre. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado se torna sempre mais e mais audacioso e confiante. O pecado sempre leva o pecador a ser escravizado. O pecado sempre leva o pecador a níveis mais profundos. O pecado sempre te leva mais longe, te custa mais caro e lhe detém por mais tempo. Por isso que todo pecador, escute bem, todo pecador só vai de mal a pior. Todo pecador só vai de mal a pior. O ladrão, quando começa a roubar, dificilmente para. Ele para quando ele for preso ou morto. E se for preso e for solto, ele faz o quê? Volta a roubar.
Porque o pecado cresce. Se você não tratar do pecado, o pecado vai tratar de você. Se você não dominar o pecado vai dominar você. Você não vai ver, por exemplo, uma pessoa adúltera, fornicador, parando. Não para. Sempre vai mais e mais e mais e mais, até o quê? Até tudo desmoronar, o relacionamento ir para o beleléu, o casamento terminar. Por quê? Porque o pecado, dado liberdade, ele cresce, aparece e destrói. É do pecado. O mentiroso, sabe o que o mentiroso faz? Ele mente. E o problema do mentiroso é que você nunca sabe quando ele está falando a verdade. Mas o mentiroso, ele vai sempre mentir mais e mais e mais e mais e mais, até você tratar daquilo. Ah, mas mentir não faz mal para ninguém. Não interessa se faz mal para ninguém, faz mal para Deus. Quando nós pecamos, seja lá o que for, mais inofensivo e besteira que você acha que é, o pecado é primeiramente, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. Deus. O fofoqueiro, o hipócrita, o enganador, qualquer pecado que seja, ele vai sempre se tornar mais audacioso. Ele vai sempre dar corda para o pecador, até que o pecador seja destruído. Até que o relacionamento, o casamento, a família, o trabalho, a saúde, o emprego, as finanças, enfim, até que alguma coisa morra. O pecado é como uma doença. Ela se apodera e vai até levar à última instância, que no caso é a morte. O pecado cresce cada vez mais, até o bandido ser preso ou morto, até o adúltero ser pego ou descoberto, até o mentiroso ser desmascarado, até o enganador ser exposto. É o caminho do pecado. Quando você entra no caminho do pecado, o único destino que você tem é a infâmia, é a vergonha, é a destruição, é a morte. Não tem outro destino. Então trate o pecado com a devida seriedade. E nunca, jamais dê liberdade para o pecado. Não dê confiança para o pecado. Porque o diabo está por detrás de todo o pecado. E o diabo não é digno da sua confiança. Confie em mim, não é digno. O pecado sempre vem à tona, então nunca faltarão oportunidades de você pegar o pecador com a mão na botija. É só uma questão de tempo. Está ouvindo aí, pecadores aí fora? É só uma questão de tempo. Até vir à tona, explodir e a bagaceira ser feita. É só uma questão de tempo. Como foi com Davi. É só uma questão de tempo. E aqui Davi, ele já estava desesperado. Ele já estava sem alternativa de como que ele ia se livrar de Urias. Porque a mulher de Urias estava grávida dele, o bucho ia começar a crescer, perguntas iam ser feitas. E aí? O que Davi podia fazer? Pois é, a única opção que restou para ele, que Urias estragou o plano dele, lembra? Ele chamou Urias para ir para casa, ficar com a mulher, aí pronto, descarregar em cima dele. Note outra coisa interessante. Davi acabou casando com Batseba. Mas me diga uma coisa. Ele casou com Batseba não por escolha. Não por escolha. Por ele, Urias teria assumido o filho e vivido feliz com a esposa para lá. Ele só casou com Batseba porque Urias morreu, Batseba ia ter um filho, e eu imagino que ele temia que Batseba ia botar a boca no trombone. Porque eu perguntar, se o seu marido estava na guerra, como que você está com criança? Na época, a pena para tal coisa era a morte. Aí eu pergunto, Batseba ia ser apedrejada sem abrir o bico e falar de quem era o filho?
Pois é. Eu me pergunto, será se esse casamento dele foi de amor e ele estava apaixonado? Ou foi o jeito, o famoso jeito? Pois é. Lá no céu a gente pode perguntar para Davi e Batseba, né? Apesar que eu acho que Davi vai comprar uma barba postiça, uns óculos, aqueles que tem um nariz assim, né? E sair por aí para ninguém reconhecer ele. Uma camiseta. Eu não sou Davi. Algo assim. A única opção era matar Urias. Agora, veja só quando a coisa fica sinistra, para mim e para você. O jeito era matar Urias. E adivinha só, estava tendo uma guerra. E Urias era soldado. E Davi era o rei, assim que Joabe o general. Nada mais fácil de o quê? Mandar uma cartinha. Coloca Urias lá na pior parte da batalha, recua, para quem morra. Tudo muito prático, tudo muito fácil. Havia uma guerra, ele era o rei, ele mandava em tudo. Dando as circunstâncias corretas, nós podemos até achar, sabe o quê? É de Deus. Veja só, essa solução de matar Urias é de Deus. É de Deus, tudo certinho. Às vezes nós nos convencemos tanto de que o nosso erro é tão espiritual, tão maravilhoso, que nós atribuímos a Deus. Isso é de Deus. Quem está do lado de fora enxergando a coisa fala, que Deus é esse que você se refere exatamente? Isso é muito sinistro, porque pessoas fazem isso. Estava fácil demais. Ou ele ia ter que assumir o crime, que ia ter repercussões gravíssimas para ele, porque ele era o rei, e o rei cometeu um crime digno de morte. Ou ele matava Urias. Qual que era o mais fácil? Ele era o rei, tinha uma guerra, ele podia mandar e mandou. Ele optou pelo mais fácil. Posso dar uma dica aqui para vocês, um conselho? O pecado sempre é mais fácil. O pecado sempre é mais fácil. O diabo sempre vai vir com uma solução fácil e rápida. Quer, roube. Quer, tome. Quer, faça. Quer, vá. Quer, fique. Faça o que você quiser. O pecado é fácil, gente. Por isso que o pecado cresce. Se o pecado fosse difícil e ruim, ninguém pecava. Mas o pecado é fácil. Para baixo, todo santo ajuda, como diz o ditado. Então, só por alguma coisa fácil não quer dizer que é certa. Mas o pecado, todo pecado é fácil. No começo. No começo, o pecado é fácil, mas com o passar do tempo, o pecado complica a tua vida de um jeito. Já a vontade de Deus no começo é difícil. Mas com o passar do tempo, ela fica fácil. No começo é difícil. No começo do relacionamento, no começo do casamento, é difícil. Mas você faça as coisas certas, que as coisas vão se melhorando. Elas vão do difícil para o fácil. O diabo não. O diabo começa fácil, mas depois dificulta e complica. É o inverso. É o inverso. No começo da vida, tem que estudar, tem que pegar um emprego que não paga tão bem, tem que pegar um emprego que trabalha longas horas, e muita gente fala, não quero saber isso daí não. Ok. É fácil não querer estudar, não querer trabalhar. É fácil ficar em casa jogando videogame, comendo a comida do papai e da mamãe, não tendo responsabilidade. É fácil. É fácil. Mas quando você cresce, está com 25, 27, 30, 40 anos, está morando com a mamãe, aí a coisa complica. Cadê o seu currículo? O meu quê? Currículo. O que é isso? Onde você trabalhou? O que é isso? Seus estudos, o que é isso? Você não tem nada. Aí vai você, com 40, 50 anos, tentar arrumar alguma coisa, nunca trabalhou, nunca estudou, nunca fez nada com nada. Começou fácil, foi bom, né? 25 anos, batendo bola, acordando meio-dia, assistindo televisão até 3 da manhã, na internet, tchá, indo pra festa, só namorando, só vivendo a vida. Muito bom, isso. Até um dia que a realidade cai, aí fica difícil.
No começo, o pecado é fácil, é bom. Depois complica. Deus não. Deus fala assim: estude, trabalhe, sacrifique, plante para colher mais tarde. Aí lá na frente isso só colhe. Mas todo pecado no começo é fácil. No começo. Pecado deixado solto sempre cresce e fica mais audacioso. Sempre. Versículo 16 diz: aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Pronto, a vontade de Davi foi feita. O que podemos tirar desses versículos? O pecado sempre achará um parceiro disposto. O pecado sempre achará um parceiro disposto. Sempre, 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 sempre. Aqui Davi queria matar um homem inocente. E havia quem estivesse pronto e disposto a ajudá-lo. Veja bem, Joabe não estava matando um inimigo, ou um traidor, ou um criminoso. Joabe estava matando um dos seus soldados, que lutava com ele, era camarada de armas, compatriota, não era um traidor, não era um criminoso. E mesmo assim, Davi queria matar um inocente de forma covarde, e ele encontrou alguém disposto a participar e ser sócio, ser parceiro dele de tudo aquilo. E Joabe planejou e colocou Urias no pior lugar, onde ele seria morto. Note que Davi não precisou mandar 2, 3 cartas, fazer uma visita, falar pessoalmente, tentar fazer a cabeça de Joabe. Não. Mate esse homem inocente. Ok. Uau. Se alguém viesse para você e falasse: mate esse homem inocente, você mataria assim? Para você ver. A ajudar, a empurrar, impelir você ao pecado. Sempre encontram, sempre vai dar um jeito de encontrar alguém. Davi sabia exatamente quem procurar. Ele falou: já sei quem eu vou chamar para fazer esse trabalho sujo. Eu já sei quem eu vou chamar para mentir, para dizer para minha mãe que eu fui para a escola quando eu fui para a balada. Pastor, e tem balada na hora da escola? Eu não sei, vocês que sabem dessas conversas aí. Eu já sei quem eu vou fazer, já sabe. Porque sempre haverá alguém disposto a ser o seu cúmplice no crime, no pecado. Bastou uma carta e na próxima oportunidade, Urias foi morto e colocado naquela situação. Se você quiser pecar, você vai achar rapidinho alguém para ser o seu parceiro de pecado. Impressionante como existe essa atração. Quando você quer pecar, seja o que for, você para fazer isso. Adulterar, roubar, fofocar, trair, enganar, mentir, o que seja. É uma triste realidade. Sempre haverá um parceiro disponível. Por quê? Porque o pecado nunca anda sozinho. Lembra que nós vimos isso semana passada? O pecado nunca anda sozinho. O pecado gosta de juntar. Se alguém aqui na IBM quiser aprontar alguma coisa, essa pessoa vai encontrar alguém na IBM para aprontar. Eu digo isso de experiências passadas, estando aqui à frente da igreja há 13 anos. Podia dar exemplos e mais exemplos e mais exemplos, com pessoas que decidiram pintar aqui dentro da igreja. Pois é. Sempre foi, sempre será assim. Quer um exemplo de como isso vai a fundo? Lúcifer, o grande arcanjo, estava lá no céu, até que um dia